Fala galera, vamos então à parte 2 da resolução da lista 1 do segundo semestre, referente às aulas 6 e 7, as aulas de probabilidade e números binomiais. Começando então aí pelo exercício 6, o exercício 6 diz: se num grupo de 15 homens e 5 mulheres sortearmos 3 pessoas, qual é a probabilidade de serem sorteados 2 homens e uma mulher? Então eu vou resolver esse exercício para vocês de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é a gente considerando de fato calcular o número de possibilidades em que o evento dá certo e o número de possibilidades total que existem. Então, pessoal, vamos primeiro calcular aí o nosso total de possibilidades. Se eu estou selecionando 3 pessoas dessas 20, 15 homens e 5 mulheres, como eu quero saber o total de possibilidades, não importa se é homem, se é mulher que está envolvido nesse grupo. Então, das 20 pessoas, eu estou selecionando 3. Lembrando das nossas aulas de análise combinatória, se eu estou selecionando 3 pessoas de um grupo de 20 para formar um grupo, isso quer dizer que a ordem não importa. E quando a ordem não importa, a gente está falando de combinação. Então a gente vai fazer uma combinação de 20 pessoas, 3 a 3, o total de opções que eu tenho e o número de pessoas que eu quero selecionar. Essa probabilidade de 20, 3 a 3 é resolvida através do fatorial do maior, dividido pelo fatorial do menor, melhor falar fatorial do primeiro e do segundo, na verdade, multiplicado pelo fatorial da diferença. Quando a gente desenvolver isso, a gente pode simplesmente desenvolver o 20 até o 17, que aí a gente corta com 17 aí e facilita bastante a nossa vida. Aqui, pessoal, 3 com 2 dá 6, eu posso simplificar com 18, vai sobrar um 3 aqui. Então fica 20 vezes 19 vezes 3, que dá um total de 1.140 possibilidades. Existem 1.140 grupos diferentes que eu posso selecionar com essas 20 pessoas aí, selecionando 3. Agora, pessoal, eu quero calcular o número de possibilidades que de fato fazem o meu evento dar certo. Ou seja, eu quero agora ver quantos grupos de fato tem 2 homens e uma mulher. Então, pessoal, eu vou fazer de novo a combinação, só que aqui eu vou pegar dos 15 homens, eu seleciono os 2 homens que eu quero. Então, 15, 2 a 2. E eu também seleciono a mulher das 5. Combinação de 5, 1 a 1. E faço os dois cálculos aí. A combinação de 15, 2 a 2 vai ser 15 fatorial sobre 2 fatorial vezes 13 fatorial. Lembrando que sempre tem a diferença. E o 5, 1 a 1 vai ser 5 fatorial sobre 1 fatorial vezes 4 fatorial. Lembrando que eu desenvolvo esse de cima até o maior para poder cortar. 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, para poder mandar embora esse 13 fatorial. E 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial também vai embora, tá, gente? Esse aqui, 15 vezes 14 sobre 2, 105 vezes 5, isso me dá um total de 525 possibilidades. Isso quer dizer, então, que minha probabilidade vai ser 525 sobre 1140. Só para aproveitar e dar uma dica para vocês aí, gente, sempre quando a combinação envolver o 1, o resultado é o número que vem antes, beleza? E quando a gente faz essa divisão aqui, dá aproximadamente não, dá exato 0,46. Então essa é a probabilidade de eu selecionar um grupo com 2 homens e uma mulher entre essas 20 pessoas aí. Agora existe uma segunda forma da gente resolver esse exercício, gente. A gente pode calcular direto a probabilidade das coisas acontecerem. Só que aqui tem um porém que eu vou explicar e é bom que a gente vai usar esse porém em outro exercício e aí vocês vão ficar mais craque nisso. A gente vai usar a ideia da probabilidade binomial. Então é o seguinte, gente. A gente de fato vai calcular a probabilidade da seleção pessoa por pessoa.
tá, gente? Então eu vou calcular a probabilidade de primeiro selecionar um homem, depois outro homem, depois uma mulher, beleza? Então é o seguinte, vamos calcular nessa ordem. Eu estou simulando essa ordem aqui então. Homem, homem, mulher, beleza? Então vamos lá. Eu estou querendo selecionar um homem primeiro. Então qual a probabilidade de eu selecionar um homem? São 15 homens de um total de 20 pessoas. Então vai ser um 15 sobre 20. Agora vamos à probabilidade de selecionar o segundo homem. Não são mais 15 porque eu já selecionei um deles. Agora 14 são as minhas opções que dão certo. De um total de 19 pessoas, porque uma já tinha sido escolhida. E por fim eu seleciono a mulher. Eu tenho 5 opções de um total de 18 pessoas. Só que aqui vem o porém, gente. Aquilo que eu falei no primeiro vídeo, a probabilidade ela exige que as coisas sejam feitas na ordem certinha. Quando eu estou calculando essa probabilidade aqui, eu estou falando de fato da mulher ser selecionada na terceira escolha. E não é simplesmente essa forma de dar certo. A gente poderia considerar que a mulher foi a primeira selecionada, ou a mulher foi a segunda selecionada, ou a mulher foi a terceira selecionada. Então, pessoal, essa combinação aqui, homem, homem, mulher, tem várias ordens diferentes que funcionam para mim. Como que eu faço então para calcular isso? Para saber quantas vezes eu tenho que repetir esse cálculo aqui? Porque eu teria que calcular a probabilidade de ser homem, mulher, homem e a probabilidade de ser mulher, homem, homem. Só que se eu ficar repetindo esse cálculo várias vezes, tá doido, né? O exercício às vezes vai ficar eterno porque às vezes são muitas opções. Então, pessoal, eu não vou fazer o cálculo aqui escrito, mas eu vou explicar para vocês. Quando a gente fizer as outras ordens aqui, vai dar essa mesma conta aqui. Vai repetir, os números vão ficar numa ordem diferente, mas vai ser essa mesma conta. Então, basicamente, seria repetir essa mesma conta várias vezes. Quantas vezes? É aí que vem a ideia da probabilidade binomial que facilita a nossa vida. A gente vai fazer uma conta através de um número binomial que dá pra gente quantas vezes essa conta teria que ser repetida, beleza? E a ideia é a seguinte, a gente tem aqui duas opções, na verdade, de número binomial que a gente pode usar. Qual é a ideia? A gente pode ir tanto pelos homens quanto pelas mulheres, beleza? Então a gente quer, dessas 3 pessoas, que 2 sejam homens, não é? Então eu poderia usar o binomial 3, 2. Ou então eu posso ir pelas mulheres também. Das 3 pessoas que eu estou selecionando, uma é mulher. Eu poderia usar o binomial 3, 1. Tanto faz, tá, gente? Sempre vão ser 2 coisas para a gente fazer a probabilidade binomial. A gente escolhe uma delas e faz a conta através de uma delas. Tanto faz se for com o homem, tanto faz se for com a mulher. Por que tanto faz? A gente sabe que quando os números binomiais têm os números aqui embaixo complementares, ó, quando eu somo 2 com 1, dá exatamente o 3 de cima, não é? Isso quer dizer que esses números binomiais eles são iguais. Então, tanto faz qual a gente usa, o 3, 2 ou 3, 1. A gente pode ir tanto pelas mulheres quanto pelos homens, tanto faz. Beleza? Então, tanto faz aqui, vou ir pelas mulheres, eu vou usar o binomial 3, 1. Então, essa conta que eu fiz aqui, eu vou multiplicar pelo binomial 3, 1. Tá, gente? O binomial 3, 1, lembrando que ele é resolvido que nem a combinação, tá? E aí eu vou fazer essa conta e vai dar exatamente a mesma probabilidade. Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Sempre quando a gente quer essas quantidades diferentes de coisa, quando a gente quer várias possibilidades, a gente tem que considerar todas as ordens possíveis. Mas para a gente não precisar ficar calculando várias vezes a mesma coisa, a gente usa um número binomial para facilitar essa conta para a gente. Vai ter um exercício aí para frente que a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Beleza? Seguindo em frente então, gente. Exercício 7. Em um conjunto de 100 parafusos, 9 deles estão em boas condições. 2 deles são retirados sucessivamente. Lembrando, pessoal, probabilidade tem que ser certinho. Eu vou fazer primeiro uma retirada,
depois uma outra retirada. Eu considero as retiradas uma a uma, beleza? Então tá, 2 deles são retirados sucessivamente ao acaso sem reposição. Tirei, não volta. Qual é a probabilidade de que o primeiro parafuso defeituoso seja encontrado na segunda retirada? Se o primeiro parafuso defeituoso está na segunda, quer dizer que na primeira eu tirei um parafuso bom. Então vamos lá, pessoal, eu estou selecionando um parafuso bom do total de parafusos. Eu sei que o total de parafusos é 100, então esse é meu espaço amostral. E eu quero selecionar na primeira retirada um bom, então eu tenho 90 opções, 90 de 100. Na segunda retirada eu quero o defeituoso, então agora eu tenho 10 opções para tirar um defeituoso, só que agora não tem mais 100 parafusos, tem 99 porque eu já tirei um. Pessoal, essas retiradas elas foram sucessivas. Eu tirei o primeiro parafuso e depois eu tirei o segundo. E a gente sabe que E na probabilidade significa vezes. Então, essa é a probabilidade de sair um parafuso na segunda. Observe que aqui a gente não está considerando várias opções do que vai acontecer, porque ele definiu para a gente certinho. Ele quer na primeira um parafuso bom, na segunda um parafuso ruim. Por isso que a gente faz simplesmente a conta direto, beleza? Aqui a gente pode simplificar esses 2 zeros com os zeros de baixo. Fica uma probabilidade de 9 sobre 99 e isso dá aproximadamente 0,091. Esse é o exercício 7, tá, galera? Exercício 8. A probabilidade de um atirador X acertar um alvo é de 80%. E a probabilidade de um atirador Y acertar o mesmo alvo é de 90%. Se os dois atirarem uma única vez, simultaneamente, qual é a probabilidade de que pelo menos um atinja o alvo? Beleza? Então, pessoal, a ideia aqui a primeira coisa esse é o exercício, esse exercício que a gente está resolvendo, ele já dá pra gente as probabilidades. A gente sabe a probabilidade do X acertar, que é de 80, 0,8, né, 80%, e a gente sabe que a probabilidade do atirador Y acertar é de 90%. A gente tem probabilidades e com essas probabilidades a gente vai calcular novas probabilidades. Então, pessoal, ele quer que os dois deem um tiro, os dois atirem uma única vez e pelo menos um atinja o alvo. Galera, nesses exercícios assim, o que facilita muito é a gente considerar todas as possibilidades do que pode acontecer. Tudo o que pode acontecer, gente. Então é o seguinte, se o X atira e o Y atira, o que pode acontecer? Pode acontecer do X acertar e o Y acertar, certo? Pode acontecer do X acertar e o Y errar. Pode acontecer do X errar e o Y acertar. Pode acontecer do X errar e o Y errar também. Essas são todas as possibilidades, tá, gente? Só que ele quer que pelo menos um atinja o alvo. Então, quais vão dar certo para mim, gente? Esse aqui que o X acerta e esse aqui que o Y acerta, tá, gente? A única que não dá certo pra gente é se os dois errarem. Então vamos lá, gente. Eu quero então calcular, como eu separei em casos, eu vou calcular a probabilidade de cada caso separadamente. Então é o seguinte, eu quero calcular a probabilidade do X acertar e o Y acertar. Probabilidade do X acertar é 0,8, gente. Probabilidade do Y acertar é 0,9. Como eu quero que os dois acertem simultaneamente, ao mesmo tempo, multiplicação, a probabilidade dos dois acertarem é 0,72, tá, gente? Probabilidade do X acertar e o Y errar. O X acertar eu sei que é 0,8, gente. Só que eu só tenho a probabilidade do Y acertar, eu não tenho a probabilidade do Y errar. Mas a gente sabe aquela ideia dos eventos complementares. Se o Y acertar, a probabilidade é 0,9, qual vai ser a chance disso não acontecer, dele errar?
1 menos 0,9, que dá 0,1. Então a probabilidade do x acertar e o y errar é 0,08. Probabilidade do x errar, gente, mesma coisa. Se a probabilidade dele acertar é 0,8, quanto falta para o 1? A probabilidade dele errar é 0,2. Vezes a probabilidade do y acertar, que é 0,9, 0,18. Pessoal, então a probabilidade dos dois acertarem é 0,72. A probabilidade do x acertar e o y errar é 0,08. E a probabilidade do x errar e o y acertar é 0,18. Qualquer um desses casos que acontecer funcionam para mim. Pode acontecer isso, ou isso, ou isso. E a gente sabe que ou resolve como, gente? Na soma. Então, a probabilidade de pelo menos um acertar vai ser a soma dos 3 casos separados. Tomem cuidado com isso, tá, gente? Dentro do próprio caso, eu quero que as duas coisas aconteçam simultaneamente. O x acerte e o y acerte, vezes. Mas como eu separei em casos que acontece uma coisa ou outra, eu resolvo pela soma e isso vai me dar uma probabilidade de 0,98. Uma observação aqui, gente. Eu poderia ter feito a ideia do evento complementar aqui. Eu sei que o único caso que não funciona para mim é esse último. Então eu poderia ir pelo evento que eu não quero. Eu calcularia simplesmente a probabilidade dos dois errarem e faria a ideia do evento complementar. 1 menos o que eu calculei aqui. 1 menos o que eu não quero, beleza? Essa seria uma outra forma de fazer, ok? A gente chegaria no mesmo 0,98. Galera, exercício 9. Desenvolva o binômio de Newton x mais 2 elevado à quarta. Lembrando, agora a gente entrou nos exercícios de binomial, né? Apesar da gente ter usado um binomial aqui numa das resoluções do exercício 6. Como esse binômio está elevado a 4, a gente vai olhar para a quarta linha do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal não está aqui pra gente, mas a quarta linha diz isso aqui pra gente, ó, 1, 4, 6, 4, 1. Então esses são os meus coeficientes do polinômio que eu vou encontrar. 1, 4, 6, 4, 1, tá, gente? E aí, lembrando, eu vou colocar potências em cada uma dessas parcelas. A potência do x eu começo no máximo e vou diminuindo. A potência do segundo eu começo no mínimo e vou aumentando. Então, pessoal, para o primeiro coeficiente, 1, o x está no máximo da potência, 4, e a segunda parcela, que é o 2, está no mínimo da potência, no 0. No segundo coeficiente, o expoente do x diminuiu, o expoente do segundo, do 2, aumentou. Na terceira parcela, 6, o coeficiente de novo do x diminuiu e do 2 aumentou. Quarta parcela, coeficiente 4, x diminuiu de novo, agora é x elevado a 1, e o 2 aumentou, 2 elevado a 3. E por fim, o último coeficiente 1, o x chegou no mínimo 0 e o 2 chegou no máximo 4. E agora a gente só reorganiza. 1 daqui e 2 elevado a 0, 1 também. 1 na multiplicação não presta para nada, né, gente? Elemento neutro, fica só x elevado a 4. 2 elevado a 1, 2, vezes 4, 8. x3. 2 elevado a 2, 4, vezes 6, 24. x elevado a 2. 2 elevado a 3, 8, vezes 4, 32, com esse x que está aí. X elevado a 0, 1, presta para nada. 1 não presta para nada. 2 elevado a 4, 16. Então, esse é o desenvolvimento do meu binômio de Newton. Esse é o meu polinômio. Beleza, galera? Indo então para o último exercício. A probabilidade de um saltador atingir seu objetivo é de 40% em cada salto.
Qual é a probabilidade de, em 6 saltos, ele conseguir seu objetivo em metade deles? Em 3 ele consegue, em 3 ele não consegue. Pessoal, se a probabilidade dele atingir o objetivo no salto é de 40%, 0,4, a probabilidade dele não conseguir o objetivo, vamos dizer, dele errar o salto, é o que falta para 1, 0,6. E eu quero, pessoal, que em 3 dos 6 saltos ele acerte, nos outros 3 ele erre. Então, galera, a ideia é muito parecida com aquele negócio da ordem que eu falei. Porque, assim, pode ser que ele acerte o salto 1, o salto 2 e o salto 5. Ou então pode ser que ele acerte o primeiro, o segundo e o terceiro salto. Ou então ele pode acertar os 3 últimos saltos. Eu teria que considerar todas essas possibilidades, todas as ordens possíveis de salto certo e salto errado. Mas a gente viu que a probabilidade binomial ajuda a gente nessas horas. A gente pode contabilizar uma em qualquer ordem que eu quiser. Então eu posso considerar assim, ó. Vamos dizer que ele acertou 3 saltos, 04, 04, 04, 06, 06, 06. Uma ordem qualquer, tá, gente? Isso teria que ser repetido várias vezes. Por exemplo, se ele errasse os 3 primeiros, seria os 0,6 os 3 primeiros, 0,4 os 3 últimos. Ou então eu teria que ficar mudando essa ordem várias vezes. Só que para isso existe o número binomial. De 6 saltos eu quero acertar 3. Então basta eu usar o número binomial 6, 3. Eu poderia ir pelos erros? Poderia. De 6 saltos eu estou errando 3, então seria o mesmo binomial. Tá, gente? Então basta eu fazer essa conta doida aqui. O número binomial, gente, fatorial do de cima vezes o fatorial do de baixo vezes a diferença vezes toda essa conta aí. Esse binomial, gente, vai dar 20. Então vai ficar 20 vezes 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 vezes 0,60606. Isso dá para mim, gente, uma probabilidade de 0,27648 aproximadamente. Beleza, galera? Então é isso. Resolvemos aí a primeira lista do segundo semestre. Qualquer dúvida, gente, pode me procurar. É isso. Abraço e até a próxima.